Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai analisar algumas novidades bem importantes no universo da inteligência artificial. Pegamos um material bem rico, um vídeo do YouTube cheio de descobertas. Experimentos recentes. Bastante coisa interessante. Exato. Então, o que temos na pauta hoje? Primeiro, a expansão do Gemini, da Google, sabe? Entrando fundo no ecossistema Android. A gente está falando de relógios, carros, TVs, até realidade estendida. Sim, essa integração está cada vez maior. Depois, tem um recurso novo de IA no TikTok para animar imagens. Parece curioso. É, mais uma aplicação para o dia a dia. E um teste, esse eu achei bem interessante, sobre a capacidade de raciocínio das IAs. Usaram o GPT-3 no jogo da velha. Mas esse teste do jogo da velha deu o que falar. Pois é. E por fim, uma ferramenta mais prática chamada MCP, que serve para criar integrações personalizadas com o IA. Então, nosso objetivo aqui é tentar tirar o essencial disso tudo, né? Entender o que essas novas capacidades, o que elas indicam e como podem impactar a forma como a gente interage com a tecnologia no futuro próximo. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, as atualizações do Gemini para o Android. A fonte lá menciona compartilhar tela, perguntar sobre o que a IA vê. Mas, assim, isso de certa forma já não existia? Qual é realmente o pulo do gato aqui? É uma boa pergunta. Ora, as funcionalidades básicas, tipo essas que você falou, podem até não ser totalmente inéditas, né? Mas o ponto crucial aqui, eu acho, não são só elas isoladas. É a visão por trás. O que a fonte está sugerindo é a IA se tornando, tipo, um tecido conectivo. Quase invisível, sabe? Conversacional, presente em todos os nossos dispositivos. Ah, entendi. Menos focada em aplicativos individuais. Exato. É mais sobre uma inteligência ambiente. Pensa nos relógios inteligentes, por exemplo. A ideia é você interagir por linguagem natural, transformar o relógio num assistente bem mais proativo. A referência lá ao relógio do Batman ilustra bem isso, né? Você poder conversar, agendar, perguntar sem depender tanto do celular. Faz sentido. E no Android Auto é a mesma lógica, interagir com mensagens, com funções do carro, conversando, sem precisar desviar o olhar do mapa. O foco é conveniência, claro, mas acho que principalmente é segurança no trânsito, né? Com certeza. E na TV? Como entra o Gemini aí? Então, na TV a integração busca centralizar a experiência. O Gemini poderia sugerir conteúdo, controlar a TV como um todo, indo além de só ficar dentro de um app específico, tipo Netflix ou outro. A brincadeira da fonte sobre chegar na era do Jarvis. Sim, eu ia comentar isso. Pois é. Captura bem essa ambição de ter um assistente mais central, mais onipresente. Essa ideia do Jarvis me leva direto para o Android XR, a plataforma do Google para a realidade estendida. A fonte descreve um cenário de múltiplos monitores virtuais, talvez infinitas telas, e tudo controlado por conversar com o Gemini usando óculos 3D. Nossa, isso parece muito ficção científica. A gente está perto disso mesmo? Olha, a tecnologia de monitores virtuais em óculos, assim, ela já existe, de fato. Tem produtos no mercado. O diferencial que a Google está propondo aqui é essa camada de interação conversacional usando o Gemini para gerenciar tudo isso. Ah, tá. O controle por voz inteligente. Exato. É aí que mora a novidade. Mas sendo realista, como a própria fonte pondera, né, ainda tem barreiras. E são barreiras significativas. O custo desses óculos ainda é alto. E talvez mais importante, o conforto, a praticidade no estado atual da tecnologia ainda deixam a desejar para um uso prolongado. Entendi. Potencial enorme. Mas ainda tem chão pela frente. Exatamente. O potencial para interações futuras, mais imersivas, é gigante. Mas o caminho ainda é longo, sim. Interessante. Agora, mudando um pouco de assunto. Saindo dessa integração mais profunda de sistemas e indo para algo mais visível no dia a dia, nas redes sociais. O TikTok e aquele recurso AI Alive, como é que isso funciona exatamente? Isso é bem direto, bem simples, na verdade. A fonte descreve assim. O usuário posta uma foto normal nos stories, aí ativa a função de IA, dá um comando tipo anime esta foto. Algo simples, e a imagem estática ganha um movimento sutil. O exemplo que deram foi um gato parado que começa a se mexer um pouquinho, sabe? Parece um truque divertido, né? Sim, parece. Parece mais um filtro, um efeito especial como tantos outros.
Qual a relevância disso, então? Então, o ponto-chave aqui, e que a fonte levanta bem, é como isso acelera a familiaridade, a normalização do uso de IA generativa. Especialmente, claro, entre o público mais jovem, que usa muito TikTok. Entendi. Torna a IA algo comum, banal até? Exato, e a fonte faz uma observação cultural que eu achei ótima, sobre a velocidade da mudança ser tanta que quem nasceu ali nos anos 2000, que se via como a vanguarda digital, de repente, pumba, já pode se sentir parte da turma do tiozão que nasceu antes da IA. Nossa, é verdade. A percepção de velho chega mais rápido. Muito mais rápido. Mostra como a IA tá virando parte do cenário comum, sabe? Deixa de ser novidade muito rápido. E isso, claro, levanta uma questão importante sobre a adaptação, né? Sim. As gerações mais novas já crescem imersas nisso. É natural para elas. Enquanto outras gerações precisam correr atrás, se atualizar constantemente com tecnologias que evoluem, sei lá, semanalmente. A familiaridade com o IA deixa de ser um diferencial e vira meio que o padrão esperado. Faz todo sentido. Falando em evolução, vamos para o experimento do jogo da velha. A fonte testou diferentes IAs. Como é que os modelos mais simples se saíram? Imagino que não muito bem, né? Não, exatamente como esperado. Os modelos mais básicos, eles falham feio em estratégia. Eles até fazem jogadas válidas, colocam o X ou O no lugar certo, mas não conseguem planejar com antecedência, sabe? Não preveem os movimentos do oponente, não identificam ameaças para bloquear de forma eficiente. Falta essa capacidade de pensar alguns passos à frente. Certo. Mas aí a interação com o GPT-3, que é uma das versões mais avançadas do modelo da OpenAI, segundo a fonte, foi bem diferente, né? Bem diferente. Contaram que em um dos jogos, com a partida já rolando, a IA fez uma jogada estratégica correta, conseguiu manter a chance de vitória. Em outro jogo, ela identificou uma ameaça do humano, uma vitória iminente e fez a jogada de bloqueio certinha, forçando o empate. Já demonstrou um nível tático, né? Exato, já mostra um entendimento das regras e das consequências das jogadas. Mas o mais surpreendente mesmo, Sim. o mais surpreendente, de acordo com o relato lá do vídeo, foi uma partida específica. O GPT-3 começou mal, fez uma jogada inicial fraca. Aí, depois da resposta humana, a IA não só percebeu que a derrota era inevitável, mas ela verbalizou isso. Falou. A fonte até cita a IA dizendo algo tipo: "Ih, armou um fork danado", aí aquela situação no jogo da velha que cria duas chances de ganhar ao mesmo tempo, né? Sim, o famoso garfo. Isso. E continuou. Não tem como tapar as duas pontas de uma vez, o 6 e o 8. É quase como se ela estivesse pensando alto. Caramba, e parou por aí. Que nada. Ela anunciou a jogada que faria para bloquear uma das ameaças, vou pôr o O no 6 para barrar a coluna, mas na mesma hora reconheceu que não adiantava. Mas já tô vendo que você fecha a linha de baixo no 8 e leva essa. Inacreditável. E o ápice, assim, deu os parabéns antes da jogada final do humano. Falou, parabéns adiantado. Meu Deus. É fascinante. E a fonte destaca isso como algo inédito nos testes deles. Essa capacidade da IA de não só prever a própria derrota, mas de articular isso claramente. Explicando o raciocínio, não tem como tapar as duas pontas, e até antecipando o resultado final com os parabéns. É um nível de consciência situacional, talvez? É o que parece, né? Dentro das regras do jogo, claro. Mas sugere um nível de raciocínio que vai além do simples cálculo de probabilidades ou de seguir um script. E olha que interessante. Embora o erro inicial que levou à derrota ainda esteja lá, ela não foi perfeita estrategicamente desde o começo, essa habilidade de analisar, prever e verbalizar o resultado. Isso demonstra uma evolução notável. Mostra como esses modelos estão desenvolvendo formas mais complexas de processar informação e até de entender o contexto de uma tarefa, mesmo uma tarefa simples como o jogo da velha. Impressionante mesmo essa capacidade de pensar em voz alta. Chega a ser um pouco assustador, talvez. Dá um certo frio na espinha, né? Com certeza. Bom, para finalizar nossa análise de hoje, vamos para uma ferramenta mais pé no chão, mais prática. O tal do MCP, Multi-Tool Copilot Protocol. O que exatamente ele faz?
Confesso que esse nome é novo para mim. Mas, basicamente, a fonte descreve o MCP como um protocolo, um padrão, para conectar agentes de IA, tipo Gemini, o Claude e etc., a diversas ferramentas e serviços que a gente usa no dia a dia. Gmail, Google Drive, GitHub, Slack, serviços da AWS, enfim, um monte de coisa. Ele funciona como se fosse uma ponte personalizada entre a IA e o mundo digital fora dela. Entendi. Uma forma de fazer a IA interagir com outros aplicativos. E a fonte testou isso na prática, né? Com um exemplo de mural de recados. Sim, fizeram um experimento bem legal. Usaram o Gemini para gerar o código de um site simples, que chamaram de Bob News, tipo um muralzinho. E também geraram o código de um servidor MCP em Python. A função desse servidor era bem específica: receber uma mensagem via esse protocolo MCP e postar no site Bob News. A interação para mandar mensagem acontecia via chat, em ferramentas de desenvolvimento como Hardcode ou Cursor IDE, que já tem integração com o IaaS. Ah, então a pessoa escrevia no chat do editor de código algo tipo poste teste de mensagem no Bob News. E a mensagem aparecia lá no site. E funcionou mesmo. Exatamente isso. O comando em linguagem natural no chat acionava a ferramenta MCP que eles configuraram. Essa ferramenta se comunicava com o servidor Python dele e o servidor executava a ação, postar no site. E sim, pelo relato, funcionou direitinho. Que interessante. E a fonte até destacou uma vantagem: a possibilidade de usar ferramentas que têm planos gratuitos, como esses editores, para fazer essas interações. Assim, você evita custos diretos de API para criar automações específicas como essa. É uma forma mais acessível de começar a brincar com isso. Nossa, isso abre muitas possibilidades, né? Qual o significado maior disso, se a gente conectar com o resto que a gente discutiu? Olha, se a gente conectar os pontos, o MQQ protocolos parecidos são, na minha visão, um passo importante para tornar a IA mais útil de verdade, mais integrada aos nossos fluxos de trabalho reais. Eles permitem criar automações, interações personalizadas. É quase como se a gente pudesse construir nossos próprios agentes de IA para tarefas específicas do nosso dia a dia. Tipo montar um robozinho pessoal para fazer coisas chatas. Tipo isso. Ainda cedo, talvez a ferramenta precise amadurecer, mas o potencial para automações pessoais, para cada um criar seus próprios mini Jarvis, digamos assim, é enorme. Acaba democratizando um pouco essa capacidade de customização, de ir além do que as grandes empresas oferecem pronto. Muito bom. Então, bom. Recapitulando rapidinho, a gente viu o Diamané buscando essa presença mais ambiente, mais conversacional nos dispositivos Android, incluindo aquela visão futurista do XR. Observamos a IA generativa virando coisa comum, né, em redes sociais como o TikTok, e como isso muda a percepção cultural. Analisamos aquele salto surpreendente na capacidade de raciocínio da IA no jogo da velha, com o GPT-3 falando sobre a própria derrota. Esse foi marcante. E exploramos ferramentas como o MCP, que estão começando a permitir que a gente construa pontes entre as IAs e outros sistemas que usamos. Então, para onde tudo isso aponta? O que a gente tira disso tudo? Olha, a síntese que parece emergir dessas fontes indica uma trajetória bem clara, eu acho. A IA está se tornando mais integrada, como o Gemini no Android mostra, mais conversacional, a interação por linguagem natural é chave, com capacidades de raciocínio que estão ficando cada vez mais sofisticadas, o jogo da velha foi um exemplo disso, e por fim, mais personalizável. Ferramentas como o MCP abrem essa porta. Certo. Ela está saindo daquelas aplicações isoladas, sabe? Para se tornar uma camada mais fundamental de interação e automação nas nossas vidas digitais. Entendi. Uma camada por baixo de tudo. Exato. Isso nos deixa com uma provocação final para pensar, né? Com base nessa visão meio Jarvis que a gente comentou e nessas ferramentas como o MCP, será que a gente está caminhando para um futuro onde cada indivíduo vai poder montar e orquestrar seu próprio ecossistema de ferramentas de IA interconectadas? Será que poderíamos criar assistentes digitais que sejam verdadeiramente pessoais, moldados por nós, muito além das ofertas padronizadas das grandes empresas? Uma IA sob medida. Exatamente. Fica aí a reflexão para o pessoal.